Oi. Olá, boa tarde, meus queridos e queridas irmãs. Estamos aqui com a graça, com a misericórdia de Deus juntos de novo. O nosso coração, ele está ardendo de felicidade. Deus sabe o quanto estamos felizes, porque Deus está realizando os sonhos dele. Aos poucos o Senhor está nos trazendo novamente. Aos poucos a pandemia está se ajustando e estamos podendo ter novas liberações e ajustes, novos editais, e tudo isso para a honra e glória do Senhor, porque a igreja do Senhor nunca fechará as portas, porque o nosso dono é o Senhor dos exércitos, é o Deus poderoso, e como dono da obra, a obra dele nunca parará. Então, meus irmãos, esse treinamento hoje, que é o treinamento para a EBF, já é um sonho há muito tempo sendo pensado, planejado, mas a pandemia veio e aí a gente teve que adiar para a segurança de todos nós, e nós continuamos com a segurança, por isso todos estão aconselhados a estarem de máscara, no treinamento, para evitar esse contato, e também manter o distanciamento. E, graças a Deus, Deus reservou esse momento, esse dia, essa hora para estarmos juntos. E que Deus possa te capacitar, que Deus possa te fazer mais ainda comprometido com a obra dele. Então, se você está aqui, é porque você acredita que Deus quer te usar. Se você está aqui, não é por acaso, é porque você sabe que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, adolescente, criança que está aqui com a gente, Deus pode te usar. E deixe ser usado pelo Senhor. Então, para a gente iniciar esse treinamento, eu convido você a levantar e nós vamos orar ao Senhor. Levante a sua voz, agradeça ao Senhor porque você está aqui. Agradeça porque Deus permitiu que nos reuníssemos de novo. Agradeça a Ele porque a obra dele está continuando e Ele está levantando servos e servas que têm se doado na sua obra, e você é essa pessoa que está sendo usada nesse momento pelo Senhor. Então vamos orar. Levante a sua voz e clame ao Senhor e agradeça ao Senhor junto conosco. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, estamos na tua presença, Senhor, para proclamar aquilo que o Senhor Jesus fez numa cruz por nós, derramando o seu sangue e nos redimindo de todo o pecado, Pai. E nós que estamos aqui, Senhor, sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra, que nada foge do teu controle, ó Pai, e que o Senhor tem o tempo certo e determinado para todas as coisas. E hoje estamos aqui, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Deus, nos capacitando, ó Deus, estudando mais da tua palavra, mais para compartilhar ela a quem necessita, Senhor. O Senhor tem nos chamado para falar de Jesus, desde o menor ao maior, Pai. Então, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, nos capacita, não nos deixe ficar com medo, não nos deixe ficar temerosos, ó Pai. Nos dá coragem, nos dá ousadia para falar do teu amor em tempo e fora de tempo, ó Deus. E como nós também, ó Deus, oramos e separamos esse tempo para essa EBF, ó Pai, para esse treinamento, trazemos, ó Pai, esse tema dizendo que o Senhor Jesus é o médico dos médicos, o Deus que cura, o Deus que liberta, e é isso que nós, Deus, cremos com a fé, ó Pai, que o Senhor deu a cada um de nós, que o Senhor pode curar a pandemia, que o Senhor pode curar as vidas, as famílias, as crianças, os pais das crianças, as famílias serão restauradas, ó Pai, para a honra e glória do teu santo nome. E como o versículo tema também, o versículo como divisa dessa EBF, ó Pai, em João 9:25, declarando, ó Deus, que aqui, como aquele cego, ó Deus, ele voltou a enxergar, assim nós queremos enxergar também, Pai, com os olhos espirituais novamente. Ó Deus, o Senhor pode, ó Deus, novamente trazer esse renovo, baseado na tua palavra, nos teus princípios que são eternos, ó Pai. A tua palavra que é a verdade, e é essa que queremos compartilhar. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, nós somos imensamente gratos ao Senhor, porque o Senhor
tem tido, ó Pai, misericórdia das nossas vidas e tem cuidado de nós. Nós te oramos e te agradecemos. Continue trazendo as pessoas, ó Pai, para essa capacitação. E aquelas que, porventura, porque estão doentes ou gripadas, elas podem assistir em casa, ó Pai, e receber essa porção da Tua palavra, ó Pai, para se encherem de capacitação, desse treinamento para, ó Deus, cuidarem das crianças. E crianças que serão, ó Pai, líderes fortes, ó Pai, líderes, ó Deus, firmes na Tua presença e que nunca se desviarão dos Teus caminhos, Pai. Nós cremos nisso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, que bênção. Meus irmãos, podem sentar. Então, vocês podem ver que estamos aqui com uma infinidade de materiais que trazemos para vocês, né? E são sugestões para você que já tem aí interesse em trabalhar com as crianças, poder produzir ou comprar. Muito do que é ministério infantil é investimento. E não só nas crianças. Se a gente fosse falar de igreja como um todo, os adolescentes exigem investimento do líder. Os jovens vão investir o investimento da liderança, em primeiro lugar. Os próprios adultos da nossa igreja também, eles precisam do investimento, primeiro, da liderança. Seja capacitação espiritual, quando o líder busca treinar, quando o líder busca estratégias, metodologias alternativas, mas que não fogem do princípio da palavra de Deus. Os princípios, eles não mudam. Os princípios são os mesmos, estão aqui. Mas nós podemos usar de metodologias novas, ferramentas novas, conforme as gerações. Nós estamos numa geração agora que é novíssima, né? A geração que já ultrapassou, a gente chama de Y. Então, uma geração muito, muito conectada, muito visual. Ela precisa estar enxergando as coisas. Inclusive, até os jovens dessa geração precisam ver. Então, você que está nos assistindo e nos vendo aqui, e que, como nós, trabalha com todas as faixas etárias aqui na igreja, né? Nós temos que ter essa visão de alcançar as pessoas com o visual, com metodologias e dinâmicas que venham aí a fazer a pessoa se envolver na palavra de Deus e se firmar, né? Não só ser bom ouvinte da palavra, mas ser um bom praticante da palavra de Deus e assim compartilhar o reino do Senhor até que Ele volte. E aqui você vê vários materiais, temos livros que foram comprados, nós temos o Barco da Bíblia, que vem às vezes de Santarém, nós temos aqui a Livraria Boas Novas, que nos ajuda vendendo, nós temos a Livraria Leão de Judá, que também vende materiais, temos uma livraria na Mendonça agora, que abriu, que tem literatura que pode te ajudar, te capacitar. Então, busque alternativas, vá atrás, seja proativo, né? Pense em formas de contar uma história. E aqui você tem materiais com EVA também, em que você pode cortar e montar e poder contar a historinha para a criança, né? Temos os fantoches, que é uma outra forma de contar. Eles podem ser comprados ou confeccionados. Temos também até umas roupas aqui, como um avental, como um vestidinho, como sugestão. Tem uma sainha ali também, como sugestão também para deixar você mais atrativo para as crianças, quando você vai fazer alguma atividade. Então, a gente procura aqui na igreja, Edilene e eu, e os professores que estão envolvidos, sempre vestir algo interessante, né? Aí as crianças, elas gostam de ver a tia toda caracterizada. E o tio também pode se caracterizar, né? Homens e mulheres se caracterizarem para chamar a atenção das crianças. Então, use essa criatividade. E isso aqui serve para você buscar aí criatividade para o dia a dia, né? Tendo em vista que a EBF é o nosso foco aqui, mas ela é um momento. Nós temos que lembrar que existe toda uma continuidade. E o que é a continuidade? No nosso caso, como Igreja Batista, é a Escola Bíblica Dominical, que é permanecer essa criança, essas pessoas buscando estudar a palavra de Deus. Os cultos infantis que nós temos é deixar essa criança permanecendo, vindo constantemente, porque ela vai crescer aprendendo a palavra de Deus. E, atualmente, a nossa igreja, em visão de igreja multiplicadora, nós temos os PGMs, que é mais uma ferramenta para dar aí continuidade, para que a criança continue crescendo na palavra de Deus, né? Então, a EBF é esse momento muito importante, especial, que precisa de continuidade, perseverança na vida da criança, que vai vir com outras atividades que a igreja mantém, né? Ok? Então, falado isso, né?
procure se apresentar como um obreiro aprovado, como um obreiro que tem a palavra da verdade na sua mão, que maneja essa palavra e que não se envergonha, como diz em 2 Timóteo 2,15. Seja esse obreiro, desde o pequeno até o maior. Então, Deus quer te usar nessa idade, para quando você chegar lá adulto, você ainda está mais usado ainda, Como nós temos aqui 4 pré-adolescentes se capacitando para a honra e glória do Senhor, Ok? Então, agora vamos partir, sem mais delongas, para o primeiro momento que nós temos aqui, que é a confecção de um livrinho que a gente vai fazer. Mas primeiro a gente vai aprender o que tem nesse livrinho. Daqui a pouco a gente vai cortar ele, colar, você vai montar o seu livrinho, que pode servir aí de ajuda, para qualquer atividade que você vai fazer evangelística, que vai falar de Jesus, o nosso Salvador, porque tudo caminha em direção a Jesus Cristo. Quando nós contamos a história, seja uma história que fala do Antigo Testamento, ela deve apontar a Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso Messias anunciado, Mesmo que você conte uma história que está lá no Antigo Testamento. Então, aqui nós temos uma sugestão para você. E começando, vamos para a cor preta. Então, aqui você tem um papel escrito pecado. A gente vai dar depois para você montar, a cor preta. E nesse preto, nós temos aí algo importante para aprender com essa cor. Então, é uma cor usada dinamicamente para associar a alguns pontos. E hoje, especificamente hoje, porque há várias maneiras de trabalhar o plano da salvação. Hoje vamos trabalhar dessa maneira. A primeira, com o preto, é aprender que nós temos o quê? O reconhecimento. Isso está em Romanos, no capítulo 11, no versículo 36. Alguém pode abrir a Bíblia e ler esse texto para a gente? Eu pediria para o Jones dar mais um microfone para a gente, para quem está participando aqui, poder também falar e a gente conseguir ouvir os irmãos que vão participar, porque vai ser muita interação aqui nesse primeiro momento. Então, enquanto isso, depois a gente vai ter outras cores, não só o preto. Nós vamos ter primeiro a cor preta e logo em seguida, com a associação do que é essa cor, nós vamos cantar uma canção, porque a criança ela vai aprender melhor ainda quando a gente junta coisas para deixar mais dinâmico. Então, a cor preta significa algo, e depois cantaremos uma canção que se refere a essa temática preta, tá bom? E a mesma coisa vai se proceder, com as demais cores que nós temos em seguida aí. Vermelho, nós temos o verde, nós temos o amarelo, temos o branco, ok? Então, a irmã vai ler para a gente Romanos, capítulo 11, versículo 36, que quer dizer o reconhecimento na cor preta. Oi. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Amém. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, nada fugiu dos planos do Senhor quando ele criou o universo. E mesmo a queda de Adão e Eva não saiu do controle do Senhor. Porque o que ele queria que nós entendêssemos? Que nós dependemos dele. A soberba que há no coração, a altivez, tudo aquilo que aponta para o homem como centro das coisas, nesse momento caiu por terra, porque Jesus já era anunciado aqui. Quando o homem caiu e o pecado dominou, já mostrava que nós não conseguimos fazer nada por conta própria. Nós precisamos do Senhor. Então, tudo é dele, tudo é por ele, todas as coisas são para a glória dele. Ok? Número 2, nós temos também algo para aprender com essa cor. O compromisso. Abra aí Lucas capítulo 9, versículo 23. Quem pode ler? Ok. Pode ler para a gente? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando a gente toma a nossa cruz e segue a Ele, mais uma vez aponta para que nós somos pecadores. E o pecado, ele está aqui. E há
há uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito. E todo dia, mesmo que a gente já tenha aceitado ao Senhor Jesus, tendo tido o nosso encontro com Ele verdadeiro, às vezes a gente ainda falha, não é? Como eu posso falar para essa criança, ou mesmo quem vem depois, né, adolescente, o jovem, o adulto, como eu posso falar para ele que mesmo ele agora aceitando a Jesus e depois sendo batizado, ele vai sofrer as mesmas tentações e pode cair novamente? Como a gente explica isso? Porque somos pecadores, necessitamos agora de um compromisso com Ele. Eu sei que o pecado habita em mim, mas eu preciso lutar contra ele, buscar a presença do Senhor, buscar ter mais e mais intimidade com Ele, saber que Jesus Cristo me lavou, Ele me purificou dos pecados, e agora Deus quer que eu honre e glorifique o nome dEle. Por isso, o compromisso com Ele nos leva a entender que nós reconhecemos isso e que temos o compromisso de sermos servos de Deus, ter o compromisso com aquilo que nos propomos a fazer, olhando sempre para o exemplo do próprio Jesus Cristo. Então, Ele é o nosso exemplo maior. Ele não teve pecado algum. Ele passou por nós, né? Se por Adão entrou o pecado, agora em Jesus Cristo, esse homem, 100% Deus, ele traz a salvação, traz aí uma ligação, é a nossa ponte com o Pai. Esse é o nosso Jesus. Então, nós temos que lembrar que tudo aponta, como a gente falou, para Ele. E aí, muitas coisas já aconteceram, né? Já houve muita inversão de valores em tudo isso, né? Muita troca do que é o centro do que a palavra de Deus nos diz. O centro se tornou, infelizmente, o homem, o eu, né? E a falta de reconhecimento da grandeza de Deus, do que Jesus Cristo fez por nós e do que foi enviado quando Jesus subiu aos céus, que foi o Espírito Santo Consolador, o que nos capacita, o que nos ajuda a orar, a falar com Deus, nos capacita a falar da volta de Jesus, que nos capacita a falar até da salvação de Jesus para que Ele volte, né? Então, essa inversão de valores é o que temos tido agora. Inclusive, as nossas crianças sofrendo com tudo isso, né? Podemos aqui ressaltar as várias propagandas dessa internet, né? Que ela é usada para o bem, mas também, infelizmente, para coisas ruins. E precisamos estar, então, buscando estratégias para que essa criança não se perca, né? No meio à conectividade. Nós temos as mais amizades. Se fôssemos falar de tantas coisas que têm investido os valores, a própria família tem mudado aí, né? O ideal de família, o que Deus tinha preparado para as famílias. Por isso, precisamos lembrar as crianças que o pecado está à nossa volta e precisamos lutar contra ele. Precisamos buscar em Jesus Cristo, né, a remissão desses pecados. Só Ele pode limpar o nosso coração. Só Ele pode tratar o pecado que há em nós. Só Ele pode nos perdoar quando nós nos arrependemos e reconhecemos Ele como Senhor e Salvador nas nossas vidas, e pode nos dar a salvação, né? E pode nos aproximar de novo com Deus. E agora, eu já expliquei a cor preta aqui, e para eu reforçar mais isso um pouquinho, eu posso cantar uma canção, para que essa criança ela aprenda melhor por meio de uma música. E você tem na página seguinte da sua folhinha a música aí sugestiva para reforçar essa cor, que é a música que muita criança conhece, mas a nova geração agora precisa ser ensinada, né? Então, se você é esse que vai cantar essa canção, você já é uma forma de você falar para essa criança a existência dessas músicas que fazem parte, pelo menos, da minha infância, né? Então, pecado, pecadinho, pecadão. Quem conhece? Então, você vai me ajudar a cantar, tá bom, gente? Então, vamos ficar em pé, levante-se aí, tá bom? E aí, vamos cantar juntos e fazer os gestinhos. Então, enquanto eu canto, tia Edilene vai fazendo os gestos, eu vou cantando aqui, você levanta a sua voz para cantar também, e a gente vai, então, reforçar a cor preta, a questão do reconhecimento e do compromisso que aprendemos com essa cor. Então, vamos lá? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não.
Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Agora é o seguinte, você vai largar o que tem na mão para você fazer o gesto. No caso, o papel, né? Quem está gravando, tudo bem. O papel, só para você soltar a mãozinha e ter mais aí liberdade. Então, vamos lá mais uma vez? 1, 2, 3. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Mais uma vez. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. Amém. Muito bem. Então, a música vai ajudar muito a deixar essa parte bem mais dinâmica e a criança, então, vai associar aí, né? Que o pecado não deve entrar no seu coraçãozinho. Jesus pode limpar o seu coraçãozinho. Então, ela precisa reconhecer esse Deus poderoso e Jesus Cristo, né? E ter um compromisso com Ele. Mas como ela pode ter esse compromisso, então? Por meio da próxima cor. Então, você vira aí mais uma folhinha e nós temos aí a cor vermelha, tá? A cor vermelha vai lembrar a gente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Então, a cor vermelha vai te auxiliar a dar continuidade nessa dinâmica do livrinho, né? Das cores, tá bom? Do plano da salvação. E a primeira que vai lembrar aí uma palavra, né? Um versículo que te lembra o que o vermelho pode falar do sacrifício de Jesus, está em 1 João 1,9. Então, vai ler para mim a irmã aí, e ela vai falar o que diz em 1 João 1,9 para a gente. Vermelho, sacrifício de Jesus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos, então, esses pecados, se abrirmos a nossa boca e dissermos para o Senhor que nós nos arrependemos de todo o palavrão que você aprendeu lá na escola, de toda a maldade que muitas vezes os nossos familiares que ainda não conheceram a Jesus estão ali por perto e as crianças aprendem, de coisa errada que você aprende assistindo um desenho, né, na TV, tantas coisas. Como é que eu posso, então, confessar tudo isso? Até os pensamentos que muitas crianças já têm, não é? Então, se a gente for parar para observar, você que é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, você consegue ver que a criança tem muitas coisas que você não ensina de errado, mas ela daqui a pouco está fazendo. E você olha assim, mas ninguém ensinou isso aí não. E aí você fica, como é que ela aprendeu, né? Então, porque todos nós nascemos no pecado, mas a criança precisa reconhecer que Jesus precisa limpá-la do pecado, precisa, né, entrar no seu coraçãozinho, se ela confessar ele. Por quê? Porque se você reconhece, confessa e se arrepende, ele é fiel para perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda injustiça que esse pecado trouxe. Então, ela precisa saber que quando ela abre a boca dela, Jesus Cristo, o médico dos médicos, aquele que pode curar todas as coisas, ele também cura o pecado. Ele tem a solução para a doença do pecado. Se, né, ela der esse passo e fazer isso, né, confessá-lo. E ele purifica aí, na vida da criança toda a maldade. E outra coisa que nós podemos aprender também com o sacrifício de Jesus Cristo, né? Na cor vermelho, do nosso cartãozinho que a gente vai confeccionar, é a exortação, a humildade, que está em 2 Coríntios 13, 11. E a gente vai ouvir agora o que diz esse versículo. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer,
Vivei em paz, e o Deus do amor e da paz será convosco. Amém. Então, com essa passagem, é isso mesmo, irmã. Com essa passagem, você pode ler mais uma vez, irmã, bem alto? A irmã olhou assim. Leia mais alto um pouquinho. Mais alto. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolado, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz será convosco. Amém. Quando a gente entende isso, nós temos então um proceder. Jesus Cristo, que é essa cor vermelha, né, que fez o seu sacrifício na cruz, ele nos aponta para caminharmos de maneira santa, de maneira correta, de termos um proceder que o agrade, né? Então agora, eu além de confessar e saber que ele me purifica de todo pecado, eu também preciso continuar caminhando na sua presença. Eu preciso continuar lutando contra toda e qualquer artimanha do inimigo que está ao meu redor, para me fazer cair, para me fazer tropeçar. E eu tenho que ter um proceder correto. E o Senhor andará comigo, se assim eu fizer, né? Tê-lo comigo. Então, nosso proceder, ele vai nos apontar para ter uma vida em santidade, uma vida que tem um proceder correto. Por isso eu não vou mais falar palavrão, por isso eu não devo mais brigar com os meus coleguinhas, bater em alguém, fazer coisas erradas que o mundo faz e acaba te influenciando a fazer. Eu vou evitar ao máximo, não é? Buscar ter mais amizades, porque se eu não for forte, ainda mais as crianças, né? Elas se deixam muito levar pelas influências. Elas podem realmente cair e fazerem coisas erradas, né? Então, é por isso que é importante termos um proceder correto e lembrar que Jesus ele pode nos ajudar nisso. E o sacrifício dele nos mostrou e os seus ensinamentos também, né? Aí agora nós temos a próxima música. E sim, você vai deixar o seu papelzinho do lado e vai levantar para você cantar com a gente, fazer o gesto, tá bom? Então a gente cantou indo agorinha uma e a outra ela tem a mesma tonalidade, né? No sentido de a sequência dela para você cantar é parecida com a outra. Então, já é fácil de memorizar. E daqui a pouco a gente ainda canta mais uma e a gente vai ensinar também referente a esse sacrifício de Jesus. Então, é a música Amor, Amorzinho, Amorzão. Se antes o pecado abundou na vida de alguém, a graça do Senhor superabundou, a misericórdia do Senhor superabundou e o amor dele é maior do que todas as coisas. Então, vamos cantar Amor, Amorzinho, Amorzão. Isso sim na nossa vida. Então, vamos lá? 1, 2, 3. Amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Isso sim entra no meu coração. Mais uma vez. Amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Isso sim entra no meu coração só uma vez. Amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Amor, amorzinho, amorzão. Isso sim. Amor, amorzinho, amorzinho, amorzão. Isso sim entra no meu coração. Mas não fique sentado, tem mais uma que nos ajuda também a lembrar dessa cor vermelha e do amor de Jesus, o sacrifício dele na cruz por nós, que é Oba, Jesus me ama. Você pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão, a aparência não importa, o que importa é o coração. Então vamos lá? É assim a música, ó. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama.
Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. A aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. A aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. A Ellen vai fazer o gesto. Eu vou cantar, que vocês estão muito assim, paradinho, quietinho. Vocês estão assim, cantando. A gente vai cantar mais forte. E vocês nem mexem a boca também. Eu sei que está todo mundo de máscara, mas dá para a gente saber, tá? Que vocês não estão cantando. A gente vai acelerar a música, tá bom? Para vocês acelerarem o passo. Que vocês estão assim, morrendo. Eu sei que depois do almoço dá uma fraqueza, né? Eu nem me lembro se eu almocei hoje. Mas depois do almoço dá, sim, uma fraqueza. Mas depois a gente vai ter um lanche gostoso, tá bom? Então, a Ellen vai fazer o gesto, a gente vai acelerar a música. A música é Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. A aparência não importa, o que importa é o coração. E só repete, tá bom? Vamos lá. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. A aparência não importa, o que importa é o coração. Pode ser pequenininho, magro, forte ou grandão. A aparência não importa, o que importa é o coração. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Agora! Oi. Então, foi bom, né? E uma coisa interessante que a gente ouviu agora, né? A Edilene, ela tem essa música numa versão e eu tenho essa música em outra versão. Então, quando ela vai para o culto infantil, ela canta nessa versão. E quando eu vou para o culto infantil, eu canto na outra versão. Mas o que importa não é a aparência, é o que está no coração. E as crianças aprendem as duas. Porque a criança aprende muito fácil, gente. Criança aprende rapidamente. Então, nós temos aí duas versões para você ver, usar qual for melhor e você se ajustar aí. Mas na internet você vai encontrar as duas versões, tá bom? Na internet. A outra versão, quem quiser ouvir, né, até porque está sendo gravado, Oba, Jesus me ama, pode ser alto ou baixinho, gordo ou magrinho, não importa a aparência, o que importa é o coração, tá? Pode ser alto ou baixinho, gordo ou magrinho, não importa a aparência, o que importa é o coração. Essa é a segunda versão dessa música, que também pode ser usada, ok? Então, vamos continuar agora com a nossa irmã Edilene. Lembrando que a Edilene é missionária, gente, foi lá fora de Santarém, se capacitou, buscou, né? E isso, assim, é muito importante para a gente lembrar que estamos sendo, então, recebendo aqui uma porção, né, de capacitação profunda com a missionária Edilene. Então, vou dar aqui para ela. Missionária Edilene é só uma serva, tá bom? Não importa onde ela se capacitou. Graças a Deus a gente teve esse privilégio, essa oportunidade que Deus nos deu, mas isso é só para servir, né? Isso não é para motivo de engrandecimento, ou para a gente ter esse título, né? Isso é mais só uma forma que Deus nos deu para servir tanto as nossas crianças
quanto vocês e quanto quem precisar, seja aqui na cidade, no Ribeirinho ou onde a gente estiver, tá bom? Eu quero começar a minha fala dando uma dica para vocês, já que nós estamos em um treinamento. Alguém aqui conhece a irmã Vanja Terra? Alguns conhecem. Ela já esteve aqui em Santarém, foi minha professora no seminário, fiz algumas outras capacitações com ela paralelo ao seminário, e ela está pelo Seminário Teológico Batista Equatorial, que é Faculdade Teológica Batista Equatorial hoje. Ela está fazendo um curso com duração de 1 ano, e esse curso inicia dia 5 de agosto, e ele é Ministério com Crianças. O curso é um investimento de R$50, com duração de 1 ano, aulas dia de quinta-feira, no horário de 19 a 20h30. Aí você pode dizer, mas eu não vou lá em Belém, na FATEB, fazer. É online, tá bom? O curso é completamente online. Você se inscreve e faz o curso daqui mesmo de Santarém. Graças a Deus, a Ellen falou sobre os malefícios da internet, mas também nós temos os benefícios, como ela mesmo disse, né? Então, esse é um deles. Se você tem interesse, nos procure, a gente envia o link para você, você faz a sua inscrição. Eu posso te garantir que a irmã Vanja, ela é maravilhosa, ela tem muita experiência de anos de ministério com crianças no Ribeirinho, no contexto urbano, no contexto com criança em situação de risco. Ela deu algumas disciplinas para mim no seminário, ela é muito boa. De vez em quando ela vem em Santarém de férias e ela faz uma capacitação, eu vou lá fazer, porque às vezes a gente pensa, eu fiz um curso na FATEB, eu fiz o curso fulano de tal. Se a gente não se reciclar, a gente acaba ficando ultrapassado. Isso acontece com todos os profissionais, com os enfermeiros, tem que se qualificar, com os pedagogos, tem que se qualificar. Em todas as áreas você tem que buscar. E às vezes a gente esquece que para servir a Deus, a gente também precisa investir em treinamento, investir em capacitação, como a Ellen falou muito bem no começo, é um investimento. Além de você ser um servo, a Bíblia nos orienta a fazer o trabalho do Senhor com excelência, né? E é isso que nós estamos buscando aqui. Nós vamos agora para a Cobranca. A ideia de fazer esse livrinho com vocês é porque geralmente a gente aplica ele para as nossas crianças. Mas a gente, às vezes, acaba esquecendo que ele também tem que ser aplicado na nossa vida, enquanto que professores, enquanto que voluntários, enquanto que auxiliares, enquanto que líderes do Ministério Infantil, nós também precisamos desses conhecimentos. Então, vamos lá para a Cobranca. Eu pedi para alguém abrir em 1 Coríntios 13:5. Alguém ficou com esse versículo? Jéssica, por favor. Não? Ninguém ficou com 1 Coríntios 13:5? Alguém pode abrir? Pode ser até um dos nossos juniores. 1 Coríntios 13:5, Maria, por favor. 1 Coríntios 13:5. Eu pedi para alguém em Provérbios 3:12. Jéssica, tá. Vamos aguardar a Maria. Enquanto isso, se vocês quiserem também acompanhar na Bíblia de vocês, 1 Coríntios 13:5, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre autoavaliação e a importância dela dentro do Ministério Infantil. 1 Coríntios 13:5. Todo mundo encontrou? Examinai-vos a vós mesmos, ou não reconhecidos que Jesus Cristo está em vós, senão é que estáis reprovados. Não consigo. Ok, Maria, obrigado. Então, esse versículo, ele nos encoraja a examinar a nós mesmos, para ver se realmente nós estamos aprovados na fé. Quantos aqui de vocês têm esse cuidado e têm essa prática de fazer um autoexame? Alguém? Você faz uma autoavaliação, um autoexame, você para um pouquinho para refletir nas suas próprias práticas. A gente sempre diz para as crianças, né? Leiam a Bíblia,
orem, vão para os cultos, assistam os cultos. Mas será que a gente também, como professor, como orientador e como servo nesse ministério, a gente tem esse hábito de parar um pouquinho? Por exemplo, eu fui para o culto infantil esse final de semana. E eu servi lá as crianças, foi um momento bom, eu ajudei. Só que será que eu tenho o cuidado de, depois que esse momento passa, fazer uma autoavaliação? Poxa, onde foi que eu errei e onde foi que eu acertei? O que eu fiz bem e o que eu posso melhorar? O apóstolo Paulo diz para a igreja aos Coríntios que eles precisam fazer esse autoexame. Lá em 1 Coríntios 11, 31 e 32, ele também fala assim, ó. Porque se julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, o apóstolo Paulo fala da importância de julgar a nós mesmos, né? A gente sempre é mais apressado para julgar o outro, né? A gente acaba sempre sendo mais apressado para avaliar o trabalho do irmão. A gente fica reparando, poxa, mas a irmã estava lá no culto infantil e ela fez assim, assim, assim. Isso não foi legal. Não, olha, a irmãzinha ali, acho que ela não fez bem. Olha, você viu como a irmã cantou? Mas às vezes a gente não para fazer uma autorreflexão de como nós estamos exercendo o ministério. De que maneira nós estamos servindo as nossas crianças. Com o Ministério Infantil, a gente tem algumas experiências, né? E uma das experiências que eu nunca vou me esquecer é que lá em Paracari, um lugar que eu amo muito, no Ribeirinho, e que sempre eu estou lá servindo o povo e aprendendo muito, aprendo muito mais do que ensino, e a gente foi fazer um evangelismo. E a gente levou a juventude, os irmãos da igreja, e eu estava liderando um grupo de adolescentes, e a gente estava batendo de porta em porta. Nós chegamos, já tínhamos ido em várias casas, já estava perto do meio-dia, quase na hora do almoço, então a gente já estava meio que com preguiça, eu acho. E o sol estava escaldante. A gente chegou em uma casa e a gente bateu. Vieram 2 crianças. Sabe o que a gente fez? A gente falou assim, cadê a mãe de vocês? Está aí? Aí eles falaram, não, não está. Cadê o pai de vocês? Está aí? Não, também não está, está só a gente. Aí eu, tá bom então, tchau. E a gente foi embora. Nesse momento, tudo bem, eu não vi nada demais. Depois, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu disse, poxa, a gente foi lá, porque não tinha um adulto na casa, eu puxei responsabilidade para mim, porque os adolescentes acabaram fazendo porque eu fiz primeiro. Então, eu falei, eu não achei importante parar para evangelizar as 2 crianças. Como não tinha adulto, eu simplesmente fui embora. Nem cheguei a convidá-los para o culto, porque a gente estava convidando os adultos e falando, divulgando a programação, e depois eu fiquei com esse peso na minha consciência. Será que uma criança não é tão importante quanto um adulto? Será que ela não é tão digna de ser evangelizada, ou ela não pode ser evangelizada, assim como nós nos dedicamos para falar para adultos? Às vezes a gente acaba pensando que porque a gente vai falar para a criança, então pode ser de qualquer jeito, né? A gente pode improvisar, a gente pode fazer qualquer coisa e vai estar tudo bem. Na verdade, nós fazemos errado. Se nós pensamos dessa forma, está muito errado. Porque as crianças, elas guardam aquilo que nós falamos de forma literal. Então, se eu falar para uma criança, olha, Jesus é amor, mas ele odeia determinada atitude, aquela criança vai entender aquilo de forma literal e ela vai guardar no coração dela. Quando a gente fala para um adulto, para um jovem, nossa, a gente tem trabalho, né? Para fazer com que isso fique inculcado no coração dele. Para as crianças, não. Elas aprendem, dependendo da faixa etária, principalmente as crianças de 3 a 6 anos, elas aprendem de forma literal. Então, quando você ignora uma criança, você está passando uma mensagem para ela. E naquele dia eu passei uma mensagem para aquelas crianças. A mensagem que eu passei para elas foi, vocês não são importantes. Vocês não são dignos de ser evangelizados. Foi a mensagem que eu passei para elas naquele dia.
Mesmo assim, pela misericórdia de Cristo, elas apareceram no culto e a gente conseguiu contornar a situação e eu consegui refletir nisso depois. Mas quantos de nós já não fez isso, né? A gente entra na igreja, no templo, para o culto, tá lá na frente um monte de criança. A gente vai, cumprimenta os adultos, dá um abraço, pelas crianças a gente só passa. Se você trabalha com ministério infantil, a sua obrigação é, primeiro, cumprimentar as crianças. Dar um abraço nelas, perguntar como foi a semana delas, para que elas se sintam valorizadas. Isso serve para os tios, isso serve para as crianças que já estão aqui, que são nossos auxiliares já no culto infantil. Eu tenho que amar as crianças e cumprimentá-las. Então, eu tenho que fazer sempre essa autoavaliação. Se eu não tivesse feito essa autoavaliação, isso ia passar batido e eu ia talvez repetir isso 1000 e outras vezes. Mas, graças à misericórdia de Cristo, eu pude corrigir e hoje eu já não faço mais, tá bom? Correção. Quem está com o texto de Provérbios 3:12? Jéssica. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Deixa eu perguntar uma coisa. Jéssica acabou de ler um versículo que o Senhor corrige a quem Ele ama. Quem aqui gosta de ser corrigido? Só a Joyce ou tem mais alguém? Eu estou sendo irônica. Mais alguém aqui, além da Joyce, ama ser corrigido? Ser chamado a atenção? Levar um puxão de orelha? Seja do pastor, seja do líder de ministério infantil? Quem aqui gosta? Ama ser corrigido, assim, fica vibrando. Poxa, o irmão me deu um puxão de orelha, eu estou tão feliz com ele. Quem aqui é assim? Levanta a mão só para me ver. Misericórdia, Senhor. Nós não gostamos de ser corrigidos, né? Nós temos problemas com isso. E, às vezes, quando o irmãozinho vem corrigir a gente, já dá aquela raiva, assim, que a gente fica... A gente fala internamente, né? A gente respira, assim. Ainda bem que hoje tem a máscara, aí o irmão nem vê a cara que a gente está fazendo para ele, a cara feia, né? Mas a gente não gosta de ser corrigido. E a Bíblia fala que o próprio Deus corrige a todos que Ele ama. Então, uma dica aqui para todos nós. Se você foi corrigido pelo seu líder, se você foi corrigido pelo seu discipulador, se você foi corrigido pela líder do ministério infantil, pelo seu pastor, agradeça a Deus. Porque a correção, ela ensina, ela trata coisas que nós temos dificuldades de ser tratados. Sabe como a gente é tratado? Você acha que eu mesmo consigo me corrigir? Eu, Edilene, no auge do meu orgulho? Não. Deus usa outras pessoas que estão ao redor para visualizar aquilo que eu estou fazendo e elas vão lá e, ó, tchum, sutilmente, elas dizem, não, irmã Edilene, isso aqui não foi legal. Ou meu esposo, ou outras pessoas. Mas a gente precisa ser corrigido. Isso é muito importante. Então, da próxima vez que alguém lhe corrigir, vai lá, dá um abraço no irmão, agradece ele, dá um cheiro no sovaco, diz obrigado, meu irmão. Essa palavra vai me ajudar, porque isso te ajuda a crescer. Porque se você não é corrigido, tem dois problemas. A gente tem medo de corrigir, porque tem medo do que o irmão vai pensar, né? O irmão vai logo dizer, só quer ser o bonzão, né? Só quer ser o tal. E a gente tem raiva de ser corrigido, né? Porque a gente acha realmente que o irmão quer ser melhor que a gente. E isso é errado. Se você é líder e você tem auxiliares que trabalham com você, você precisa corrigir. Se aconteceu uma falha aqui, isso precisa ser ajustado para que o ministério todo não seja prejudicado. Nós trabalhamos com criança de 0 a 5 anos no culto infantil. Nós temos uma escala aqui na nossa igreja. Nós temos 2 cultos infantil que acontecem em paralelo ao nosso culto. 0 a 5 anos e 6 a 10 anos. 2 momentos diferentes. Um aqui embaixo, no salão anexo, e um em cima. Então, nós temos 2 equipes trabalhando todo domingo. E estou falando só à noite, tá? Quando uma pessoa falta para o culto infantil de 0 a 5 anos, vocês acham que isso é um problema ou não? É um problema. Porque as crianças de 0 a 5 anos, você tem que ter estudado a lição para elas, você tem que ter se planejado, você tem que ter criatividade, você tem que ter
muita força, garra, coragem para que você ensine elas. E se o irmãozinho resolve faltar em cima da hora e esquece de avisar, o que vai acontecer com os bebês de 0 a 5 anos? Eles vão cuidar uns dos outros? Não, eles não têm essa capacidade. Então, você vai deixar um buraco lá. E se esse buraco não for tapado por alguém, as crianças serão prejudicadas. Logo, o outro irmão que não estava escalado, que vai cobrir o seu buraco, também já foi prejudicado, porque ele não se preparou para isso. Então, o ideal é que a gente avise antes. Se não vai dar para me assumir um compromisso, eu já ligo, irmão, não vai dar, põe alguém no meu lugar, depois eu entro no lugar de alguém, e a gente vai ajustando. Isso precisa ser consertado o tempo todo. É chato? É. É necessário? Também. Tá bom? Então, vamos lembrar disso. E para lembrar disso, a cobranca, ela significa essa limpeza, esse autocuidado mesmo. E a gente vai cantar uma musiquinha que vai nos remeter a essa limpeza que a gente tem que fazer o tempo todo. Então, vocês vão levantar de novo, para vocês não cansarem o bumbum de estar sentado aí na cadeira. E a gente vai cantar 2 músicas, tá bom? Eu imagino que a primeira todo mundo conhece. Todo mundo que está aqui conhece. A Tia Ellen vai me ajudar com os gestos. E a segunda, talvez alguns não conheçam, mas a gente vai aprender. A primeira é O Sabão. Então, todo mundo conhece, deixa o papelzinho aí e vamos cantar, tá bom? O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Todo mundo conhecia essa música? Muito bem, tem outra também. Eu não vou repetir essa, porque eu acho que todo mundo conhece. Talvez essa outra a gente possa aprender agora. Essa diz, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Que dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Vamos lá? Tia Ellen vai ajudar com os gestos. Quem não conhece a música pode olhar também. Depois vai estar gravado, você pode ver o gesto que a Tia Ellen fez e ensinar para as crianças, tá bom? Vamos lá. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Quem já conhecia essa música? Ah, tinha gente que não conhecia, né? Vamos cantar só mais uma vez? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Muito bem. Podem sentar. Obrigada, tia Ellen. 2 musiquinhas. Lembrando que a sua expressão facial, ela também diz muito para a criança. Então, se você está cantando, ó dia feliz quando... Ó dia feliz quando eu criei. Aí a criança já vai dizer, eu não quero essa felicidade, não. Mas nunca na vida, né? Então, você tem que expressar. Os surdos
eles precisam muito da expressão facial, né? Então, quem estuda Libras aí já sabe que a expressão facial, ela conta significativamente. Verde, crescimento. Vamos lá para a cor verde, que fala sobre crescimento. E aí, no primeiro ponto, nós temos vida de oração e leitura da palavra. Quem ficou com o texto de 1 Tessalonicenses 5,16? Joyce. Vamos ouvir o que o texto diz. Alegrem-se sempre. Tudo isso, Joyce. Tudo isso, Joyce. Tu tem certeza? Eu acho que eu te dei o texto errado, então. Mas é só isso mesmo? Mana, é. O outro é o 17. Lê o 17 para mim. Orem continuamente. O 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Era o 17, tá bom? Isso foi um erro da professora aqui. Era o 5,17. Olha. Deem graças é o 18. É orem sempre. Orem sem cessar. Alegrem-se, mas orem sem cessar. Então, olha só. Quando a gente fala para a criança ter uma vida de oração, como é que a nossa vida tem que ser? De oração, né? Se eu falo para a criança, orem, e eu não oro, fica difícil, né? Quando a gente é tio do Ministério Infantil, tia no Ministério Infantil, a nossa vida acaba falando mais do que a nossa palavra. Então, se eu digo para as crianças, orem, e elas não me veem orando, se na oportunidade que eu tenho, a gente entende que muita gente trabalha e estuda e nem sempre consegue estar nos cultos de oração, mas se eu consigo vir e não estou, as crianças vão observar isso em mim. Se na hora da oração, dentro da igreja, eu estou lá fora, estou falando alguma coisa no celular, estou fazendo outra coisa, você acha que a criança vai querer orar? Não, porque ela vai olhar para a tua vida antes de olhar para o que você fala. Tem uma frase que eu gosto muito e que ela rege algumas coisas na minha vida, que é: as nossas palavras falam, mas as nossas atitudes gritam. Então, às vezes, a gente se esforça tanto por falar, mas se a gente esquecer de viver na prática, as crianças que estarão o tempo todo olhando para a gente vão imitar aquilo que a gente faz. E aí nós vamos ter, talvez, problemas com isso, né? Então, se nós dizemos, tenho uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de oração. Leitura da palavra. Quem ficou com 2 Timóteo 3, 15 a 17? Marcelo. Está vindo ali o microfone, Marcelo. É uma bênção ter o Marcelo com a Dinha aqui com a gente, graças a Deus. Estou muito feliz por isso. Pode ler, Marcelo. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeito instruído para toda boa obra. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Então, a Escritura é apta para quê? Para ensinar, para corrigir, para instruir em toda justiça e para que nós estejamos habilitados. O que significa habilitados? O que é que significa? Capacitados. Para que nós sejamos capacitados. Quem nos capacita? Primeiramente, a palavra de Deus. Primeiramente, o exemplo de Cristo. Primeiramente, Deus. Nós podemos buscar outros tipos de capacitação? Com certeza. Tudo soma para o ministério. Mas a nossa primeira capacitação tem que ser uma vida de oração e leitura da palavra. E Paulo sabia disso e estava ensinando isso para Timóteo. E nós sabemos disso porque nós acabamos de ler e vamos ensinar isso para as nossas crianças, primeiro praticando, ok? 2 Timóteo 12, 15. Já foi lido, né? O Marcelo leu de 15 ao 17. Então, olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre capacitação também. Capacitação. Era o teu ou era a Dinha, 2 Timóteo?
2,15. Então, 2,15, por favor, Dinha. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Mais uma palavra aí do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Quando ele fala maneja, vocês sabem que o apóstolo Paulo ele não era só missionário, né? Para ele se sustentar, ele fazia tendas, ele tinha uma profissão, ele tecia tendas. Então, essa palavra manejar vem de cortar com precisão. A tenda que ele fazia era de um material que não era tão fácil assim de conseguir. Então, ele precisava ter um corte preciso para não estragar material. É o que a gente vai ver daqui a pouco na parte prática. Para a gente não estragar a EVA, a gente precisa cortar de forma precisa. Então, esse manejar bem a palavra significa ter precisão na palavra, ser apto para manejar a Bíblia, saber, conhecer e estar preparado para manusear com excelência a palavra de Deus. Todos nós estamos assim? Creio que ainda não, né? Eu preciso caminhar muitos degraus aí nesse sentido. A Bíblia é um livro grande, que foi passado em muitos anos diferentes, contextos diferentes, épocas, escritores diferentes. Então, nós precisamos estudar ela o tempo todo. Vamos lá. Terceiro ponto, discipulado. Quem foi o discipulador de Timóteo? Paulo. Quem é o seu discipulador? Quem tem um discipulador? Quando eu falo um discipulador, não é propriamente dito, não necessariamente, deveria ser, né? Mas não necessariamente é uma pessoa que é intitulada ao seu discipulador. Eu tenho discipuladoras. Elas não sabem, mas elas são minhas discipuladoras. Sempre que eu tenho alguma dúvida, sempre que eu preciso pedir socorro, eu ligo para elas e elas me ajudam. Você tem uma pessoa assim, que você pode ligar para ela, que você pode pedir para ela orar por você, que você pode estudar a Bíblia com ela, ou tirar mesmo qualquer dúvida, confessar um pecado. Quem tem uma pessoa assim, de confiança, que você pode fazer isso? Então, essa pessoa, ela é a tua discipuladora. É a pessoa que você recorre no momento que você precisa. Eu tenho algumas pessoas, uma delas é a irmã Vanja, então quando eu tenho uma dúvida, eu faço questão de ir nos treinamentos que ela faz, porque ela me abençoa muito com o que ela ensina. A professora Keila Ciani, minha professora de seminário, e ela também é uma bênção na minha vida, é alguém que eu recorro quando eu preciso de alguma ajuda, quando eu preciso confessar também alguma coisa. Eu tenho alguns casais de amigos também que são maravilhosos e que a gente tem esse feedback, que são do meu tempo de seminário. Tenho também uma irmã aqui na Igreja Batista Nova de Jerusalém, que eu sempre estou lá com ela. A gente se ajuda, né? Então, é bom você ter uma referência de pessoa. Se você não tem, pega o contato de alguém que você acha que vale a pena e tenta fazer isso. Às vezes, ela nem sabe, mas ela é a tua discipuladora, tá bom? Pensa em alguém, analisa com cuidado uma pessoa que você acha que pode ser um exemplo, pode te ajudar. E aí você entra em contato com essa pessoa para o teu momento de socorro, porque todo mundo precisa. Tem dia que a gente está muito animado para vir para o culto infantil, com criatividade, muito disposto. Tem dia que a gente vem pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, porque a gente teve uma semana tão cansativa, mas tão cansativa, que a gente queria fazer o quê? Deitar na cama, colocar o pé para cima, ligar a central ou o ventilador e ficar lá. Mas, entendendo que Deus fez um sacrifício tão grande por amor a nós, a gente levanta, põe a roupa, passa água na cara, penteia o cabelo ou não e vem para o culto, né? E vai servir as crianças. Com todo amor, com todo carinho, pedindo para que Deus renove a nossa força. Então, esse é o momento de você ligar para essa pessoa e dizer, poxa, irmã, hoje, olha, eu estou sem coragem. Ela vai te dar uma palavra de ânimo e vai te encorajar. Aí embaixo está escrito assim,
Timóteo precisou de um discipulador para se tornar um servo aprovado. Será que nós também precisamos? O que você acha? Precisamos, né? Essa é uma necessidade. Vamos cantar mais uma música. Estamos encerrando essa parte. A gente vai para o lanche depois e vamos confeccionar os materiais. Daqui a pouco vamos à parte prática. Então, quem passou muito tempo sentado, vai usar a mão, vai levantar, vai cortar, vai colar, vai desenvolver ali a sua criatividade. Vamos levantar mais uma vez. Essa música todo mundo conhece. Ela é uma música clichê. E como a gente falou de crescimento, a gente vai cantar ela. Tia Ellen vai me ajudar com o gesto. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Ah, não. Vocês vão crescer daqui para cá, é? Vocês abaixo, vão lá embaixo, aí vocês crescem de baixo para cima, porque eu nunca vi ninguém crescer de cima para baixo. Vamos crescer de baixo para cima. Pode? É exercício para coluna, tá? Vamos fazer. Vamos lá. Tem gente que trava, né? Vamos lá. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. Lá de baixo. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, baixando, diminuirá, diminuirá, lá embaixo. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Eu tô com vontade de cantar essa parte mais uma vez. A Dinha não levantou mais, coitada. Pode sentar. Tá vendo só como a gente está enferrujado? Vamos lá para a nossa última cor, que é o amarelo. Passe aí no seu livrinho, que nós vamos já construir. Amarelo, nós somos cidadão dos céus. Então, o amarelo representa aí esse cidadão dos céus. Eu dei para alguém Filipenses 3:20, né? Vamos lá ler Filipenses 3:20. Já vem a Ellen ali com o microfone. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Obrigado. Nós somos cidadãos de onde? De Santarém? Dos céus. Às vezes, a gente esquece isso, né? A gente trabalha aqui na Terra como se fosse viver aqui para sempre. O trabalho é necessário, é o que nos sustenta, mas muitas vezes nós esquecemos de também trabalhar em prol do reino dos céus. E por isso nós estamos aqui, para que nós estejamos capacitados para trabalhar, visando um dia ir morar com Deus, ir morar nos céus com o nosso Salvador. E não só isso, mas fazer com que outras pessoas também tenham esse privilégio de um dia morar com Jesus. Então, nós estamos aqui de passagem, nós estamos caminhando e nós temos um alvo. E o nosso alvo é ir morar no céu com o nosso Senhor Jesus. Então, como foi lido, a nossa pátria não é aqui. Nós estamos aguardando o dia que o Senhor Jesus virá, vai redimir e vai levar aqueles que são os seus e nós vamos habitar com Ele para sempre.
Pedi para alguém ler Filipenses 3, 12 a 14. Não? Quer ler, Lohana? Foi a Gilda? Foi a Gilda. Gilda, Filipenses 3, do 12 ao 14. Eu li não. Ai, desculpa, eu li o teu, Gilda. Mas agora tu lê esse, olha que bênção. Não tem problema. Filipenses 3, 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Oxe, eu li... Não que já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. Contudo, não julgo tê-lo alcançado. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, eu continuo caminhando rumo ao meu alvo, que é o Senhor Jesus. Às vezes, a gente esquece que a gente tem um alvo. E, às vezes, a gente age como se não tivesse um. Qual é o nosso alvo? Maior, principal. Jesus Cristo. Fazer a vontade de Cristo. Em uma das nossas viagens, também no Ribeirinho, numa comunidade que o nome é Passagem, que fica, logo que a gente desce no Porto da Balsa para ir para Monte Alegre, ela fica a alguns quilômetros dali. E lá na Passagem, temos uma família de órfãos que a gente acompanha faz muito tempo. A gente cuida deles desde que eles eram pequenos, e a mãe deles morreu em uma semana com um AVC hemorrágico, e o pai morreu na outra semana. Então, eles perderam de uma só vez mãe e pai. E os avós cuidam deles e a gente resolveu dar um suporte. Então, a gente começou um trabalho lá com eles, indo lá, todas as vezes que a gente ia no Paracari, a gente passa lá, almoça, janta, leva as coisas para eles e leva a palavra. A gente faz um momento de kids games, um momento de brincadeira, mas também um momento de acompanhamento, e a gente evangeliza e a gente fala do amor de Deus para eles. Em uma das nossas idas lá, a gente acha que a gente sempre vai ensinar, né? E a gente, às vezes, se surpreende como Deus é maravilhoso. Em uma dessas idas nessa comunidade, a gente tinha feito um dia inteiro de kids games. Então, lá é um espaço enorme. O terreno deles tem muitos hectares. Então, a gente usou boa parte do espaço no kids games. Eu estava muito cansada esse dia. Era o final do dia e lá só tinha um banheiro, só tem um banheiro. Então, toda a equipe tinha que tomar banho. E como eu fiquei recolhendo material e fui a última a terminar de recolher as coisas, eu deitei numa rede lá dentro da casa, enquanto os outros irmãos iam para o banho, porque tinha gente que tinha levado criança. Como eu estava à frente do Kids Games, eu não levei nem Elise nem Alice nessa viagem, eu fui só. E aí, os outros irmãos com criança, eu deixei primeiro para o banho, né? Porque eu tinha que dar janta primeiro, criança fica cansada. E fiquei deitada na rede. Nisso, escureceu. E uma das meninas da comunidade, o irmão, dono da casa, não é cristão, mas ele começou a assar castanha de caju para a gente. Então, eles recolhem as castanhas de caju e começaram a assar. E eu não estava vendo isso porque eu estava dentro da casa, deitada na rede. Uma das meninas, a Marliane, talvez ela esteja até me escutando agora na transmissão, ela vai ver com certeza, porque ela está aqui em Santarém. Ela falou assim, ela foi lá comigo, estava deitada na rede, ela bateu na rede assim, oi. Aí eu disse, oi. Aí ela disse, tu tá bem? Eu disse, eu estou bem. Aí eu estou só descansando, esperando o banheiro desocupar para o banho. Ela falou assim, não, sabe o que é? É que a gente está assando castanha. E eu não queria que tu ficasse de fora disso. Por algum motivo, essa palavra da Marliane, ela... Tum! Eu até choro toda vez que eu falo, porque assim... Calma. Às vezes, a gente tem uma coisa muito importante para dar para as pessoas. E a gente acaba não dando, que é o amor de Jesus. A gente acaba não compartilhando isso. Nesse dia,
essa coisa tão insignificante, parece tão besta, né? A Sá Castanha, ela só não queria que eu ficasse de fora disso. Aí eu disse, tá bom, e eu fui para lá. A Sá Castanha, para eles, não é qualquer coisa, é um acontecimento. Eles têm vários cajueiros no terreno deles, que eu já falei que é muito grande, e eles passam assim um tempão recolhendo castanha junto. Quando chega o dia de assar castanha, todo mundo se reúne ao redor do fogo. Eles colocam a castanha para assar numa espécie de uma banda de lata, eu acho que eles abrem, jogam a castanha em cima e assa lá. E todo mundo vem, pega a castanha do fogo e quebra junto. Todo mundo pega o seu taquinho e começa a quebrar a castanha e todo mundo come junto. E isso é uma festa para eles. Eles conversam, eles brincam, eles riem enquanto que quebra a castanha e todo mundo come junto. Então, a Marliane não queria que eu ficasse de fora disso, dessa festa, desse momento. Ela achou importante para mim participar. Ela queria que eu participasse. Isso me fez automaticamente, naquele momento, quando eu entendi o que era assar castanha, eu entendi que, às vezes, eu que tenho uma coisa tão mais importante que isso, tão mais importante do que assar castanha, que é o amor de Deus, eu sou tão egoísta que, às vezes, eu não quero compartilhar com outras pessoas. Por cansaço, por preguiça, por estar ocupada demais, por não ter tempo, por um monte de desculpa que eu arrumo e que a gente arruma. E ela ficou me procurando lá até me encontrar para compartilhar o que ela tinha de melhor naquele momento comigo. Será que eu tenho feito isso, compartilhado o que eu tenho de melhor com as outras pessoas? Será que eu tenho pensado nisso? Toda vez que eu me lembro de castanha de caju, automaticamente meu coração vai para isso. Porque eu penso que eu tenho uma coisa muito importante e muito mais importante do que castanha de caju, não desmerecendo esse momento deles, que é um momento muito gostoso, mas eu posso dar algo muito, muito importante e às vezes eu me nego. Às vezes eu me nego em servir uma criança, como eu fiz no Paracari. Às vezes eu me nego em servir alguém, falar do amor de Jesus, porque eu estou ocupada demais. Então nós não podemos esquecer, nós somos cidadãos dos céus. E nós somos servos do Senhor aqui na terra, representantes de Cristo. E quando nós representamos alguém, nós levamos o nome dele onde nós vamos. E isso não pode ser esquecido no nosso coração. Esse é o nosso principal alvo. Essa é a nossa principal meta, para que nós possamos um dia ir morar no céu com Jesus. E para isso nós vamos cantar uma música que eu acho muito linda. A letra dela é pequenininha, provavelmente muitos não conhecem. Acredito que aqui na Jerusalém alguns já conheçam, porque a gente canta de vez em quando. A música diz assim, vocês podem acompanhar a última música. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar, eu quero ir para lá. Vamos cantar? Vamos ficar em pé. Essa música tem 2 momentos, tá bom? Essa a gente não vai fazer gesto, a gente vai fazer com palma, tá bom? E eu e a tia Ellen vamos fazer os 2 momentos, tá bom? E vocês vão prestar atenção, tá? Ela começa assim, ó. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar, eu quero ir para lá. E a outra parte é assim. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar, eu quero ir para lá. Então, a tia Ellen vai fazer essa segunda parte, eu vou fazer a primeira, e depois a gente vai juntar para ver o que vai dar. Vamos ver se vai sair uma dupla aqui. Vamos lá, a primeira parte, a gente vai cantar e bater palma, tá bom? Depois a tia Ellen vai fazer a segunda parte e depois junto. Comigo vai fazer a primeira parte dessa fila para cá, tá bom? Os meninos e as tias que estão nessa fila para cá. A segunda parte com a Ellen vai fazer daqui para cá. E quando a gente unir tudo, no final, na última parte, a gente vai juntar as vozes, tá bom? Vamos ver se vai sair o nosso coral. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par.
Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar. Eu quero ir para lá, o céu é um lindo lugar. Cheio de graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar. Eu quero ir para lá. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar. Eu quero ir para lá. O céu é um lindo lugar, cheio de graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar. Juntos. Eu quero ir para lá. O céu é um lindo lugar. Um lindo lugar, cheio de graça sem par. Graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar. Eu quero ir para lá. O céu é um lindo lugar. Um lindo lugar, Cheio de graça sem par. Graça sem par. Meu Jesus vou encontrar, porque o céu é um lindo lugar. Eu quero ir para lá. Amém! Ficou bonito! A gente está muito bonito, ó. Dá hora da gente se apresentar. É o seguinte, a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos lá atrás, tá bom? Para o lanche. Então, quando for, são 4h10, 4h20, 4h25, a gente vai retomar a parte prática. A gente vai iniciar aqui e terminar lá atrás a parte prática, tá bom? Vamos lanchar para todo mundo ficar forte. Depois a gente retoma, tá? Guardem o livrinho de vocês, que a gente vai